Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual momento você está ouvindo esse podcast. O podcast semanal de história da igreja. Um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há 2000 anos atrás. Uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos e até mesmo presos para preservar a mensagem de Deus. Nosso podcast de hoje vamos falar sobre a primeira perseguição contra os cristãos que ocorreu lá no primeiro século, mas obviamente, antes de entrar nesse assunto inflamado, se é que a gente pode chamar assim, preciso dar os nossos avisos. O primeiro aviso é que o nosso podcast semanal será lançado toda sexta-feira ao meio-dia, pelo horário de Brasília, em todas as plataformas de áudio. E obviamente não se esqueça de nos seguir lá no nosso Instagram, @teologia.com. E o último aviso é que aqui na descrição tem um link que vai te dar acesso ao nosso grupo do Telegram. Esse grupo é somente para assinantes, onde você tem acesso a e-books exclusivos do podcast, mentoria, indicação de materiais exclusivos, alguns brindes relacionados ao podcast, podcasts exclusivos para o Telegram, debates teológicos, vocês vão poder nos ajudar na escolha dos temas dos podcasts, e isso tudo por apenas R$ 9,90. Mas agora chega de enrolação e bora ver o circo pegar fogo, literalmente. Somos fortemente pressionados de todos os lados, mas não esmagados. Perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se revele em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Portanto, a morte está agindo em nós, mas a vida está agindo em você. A primeira perseguição em grande escala se dá lá no primeiro século, no ano 64 d.C., depois da morte de Jesus e mais especificamente 30 anos após a sua morte e ressurreição. Para você se contextualizar, Pedro e Paulo já eram apóstolos e estavam vivos, e inclusive Paulo estava preso em Roma. Após a pequena perseguição lá em Atos 8, quando Estevão, o cristão gentil, é apedrejado em praça pública, resultando na dispersão do cristianismo, neste momento o cristianismo se espalha pelo mundo, e inclusive vale lembrar que já havia cristãos fora de Jerusalém. Isso porque em Atos 2 vai dizer que havia vários povos reunidos, vários povos que possivelmente não moravam em Jerusalém, que estavam de passagem e que em algum momento voltariam para suas terras. Outra coisa importante é que aqui, no apedrejamento, na dispersão, temos o cumprimento da profecia de Atos 1:8. Nessa época, havia ainda muita confusão em distinguir o que era o cristianismo. Para o Império, esses grupos de cristãos não passavam de mais uma ramificação do judaísmo, o que para os judeus era totalmente contrário. Eles consideravam os cristãos hereges. Mas apesar de não ser notória a diferença, esses cristãos não faziam parte de uma comunidade secreta ou inconsiderada, já que notoriamente causavam rebuliço por onde passavam. Nessa época, o cristianismo tinha cristãos com raízes judaicas, que eram os hebreus, e os cristãos gentios, que não tinham sangue hebreu, e inclusive Estevão era um cristão grego. Os membros dessa nova comunidade eram desde integrantes da família imperial e até mesmo escravos fugitivos. Entre o primeiro e o terceiro século, o cristianismo foi marcado por inúmeras perseguições, mas é importante lembrar que elas não ocorreram de forma contínua, mas em focos, e mesmo quando havia relativa paz, inesperadamente poderia ser iniciada outra onda de violência. Nessa época, o Império Romano carregava o lema que não havia outro senhor se não fosse o imperador. E nessa época, o mundo estava sendo moldado aos costumes romanos, e logo o povo era obrigado a sacrificar os ídolos romanos e deuses gregos, e era uma verdadeira orgia de religião, e o sincretismo reinava dentro do Império Romano. Fora isso, o imperador ele deveria ser adorado e um culto a ele deveria ser prestado. Todos esses que se negassem a se dobrar a esses costumes eram entregues à fúria de Roma. Inclusive, os cristãos eram considerados pagãos por negarem a adoração ao imperador e aos ídolos. Houve, contudo,
alguns períodos de curta e longa duração, quando a igreja foi alvo de feroz perseguição. As perseguições do século I, efetuadas por Nero e por Domiciano, foram, não há dúvidas, explosões de delírio e ódio. Sem outro motivo a não ser a ira de um tirano, essas perseguições deram-se de forma esporádica e não se prolongaram por muito tempo. Entretanto, do ano 250 a 313, os seguidores de Cristo estiveram sujeitos a uma série sistemática e implacável de atentados governamentais em todo o império, a fim de esmagar a fé sempre crescente. No ano 37 d.C., nasce o primeiro perseguidor dos cristãos, Nero Cláudio Augusto Germânico, vulgo Nero. No ano 54, mais especificamente em outubro de 54 d.C., com apenas 17 anos, ele conquista brutalmente o poder de Roma e ganha o título de imperador. No início, ele governou sob tutela de sua mãe e do filósofo Sêneca. Porém, quando ele notou que podia voar com suas próprias asas, assim não desejando mais a tutela, Nero ordena a morte de sua mãe. Mais tarde, ele convenceu a sua primeira esposa a se suicidar. A segunda esposa teve um fim parecido, só que essa morte foi fruto das próprias mãos de Nero, ou melhor, dos seus pés. Sua segunda esposa, grávida, morre com inúmeros chutes em seu ventre dados pelo próprio marido, Nero. Além dessas 3 mortes que compunham seu currículo como assassino, Nero manda matar o seu irmão envenenado e possivelmente subiu ao poder após supostamente matar o seu pai. Este currículo iria determinar a forma que ele governaria Roma. Nada poderia pará-lo, e quem se metesse com ele enfrentaria a morte. Nos seus primeiros anos, o seu governo foi marcado por leis que beneficiaram os pobres. Ele focou na diplomacia de comércio, tentou aumentar o capital cultural do império e ordenou diversas construções. Porém, esses feitos só revelaram sua tirania e extravagância, o que marcou o seu reinado. Com o tempo, por conta da sua ânsia pelo poder, ele foi desprezado pelo povo. Inclusive, a história o revela como um dos imperadores mais cruéis. Das 14 áreas nas quais Roma era dividida, apenas 4 permaneceram inteiras. 3 foram reduzidas a cinzas e dos 7 restantes restou nada mais que um monte de casas destroçadas em meio às ruínas. Agora sim, chegamos na parte central do nosso podcast, a primeira perseguição aos cristãos. No dia 17 de julho de 64 d.C., 10 anos após Nero ter subido ao poder, houve um grande incêndio em Roma. O incêndio possivelmente teve origem em um circo da cidade, o Circo Máximo. Neste circo havia alguns poços de depósitos de produtos inflamáveis, azeite, óleo, produtos desse tipo. As chamas se estenderam com grande rapidez. As suas longas e estreitas, os montes e vales somando com o vento, fez com que o fogo se alastrasse. Logo, o fogo se espalhou ao ponto de deixar em ruínas a grande cidade imperial. Foi um enorme caos generalizado e em pouco tempo a cidade inteira parecia envolta em um mar de chamas ardentes. O fogo se alastrou por 6 dias e 7 noites. Os palácios, os templos, os monumentos, as mansões e as pequenas e pobres casas foram queimadas. Não havia lugar seguro e o fogo se espalhava para todos os lados, de modo que muitas pessoas se jogavam nas ruas, se entregando à morte. No total, dos 14 bairros, 10 foram queimados. A origem do fogo ainda é discutida. Não se sabe se foi acidental ou proposital. Mas há uma grande linha de raciocínio que diz que a cidade foi queimada por incendiários, segundo ordens do próprio Nero. O objetivo de Nero era reconstruir a cidade em uma escala muito maior e com muito mais esplendor. Eu não sei se eu acredito nessa linha, mas é de se pensar. Mas onde estava Nero nessa época? Enquanto o fogo transformava Roma em cinzas, Nero permaneceu na Torre de Macenas, de onde ele podia assistir o caos enquanto tocava suas liras, inspirado na destruição de Troia.
primeiro esforço conjunto para eliminar os cristãos ocorreu depois que boa parte de Roma foi destruída pelo fogo na época do famigerado imperador Nero, em 64 d.C. Nero culpou os cristãos pelo incêndio e muitos foram barbaramente torturados e queimados dentro da própria Roma e de suas redondezas. O povo começa a acusar Nero de ter sido responsável pelo fogo e obviamente ele não estava conseguindo remover as acusações. Sabendo da impopularidade dos cristãos, juntando com seu ódio motivado pelo fato dos cristãos não participarem das atividades romanas, Nero acusa os cristãos de serem responsáveis pelo fogo, já que dos 2 bairros que não foram queimados eram zonas da cidade onde havia mais judeus e cristãos. Assim, Nero consegue afastar as acusações sobre si. Logo, os rumores de que os cristãos eram responsáveis pelo incêndio se espalhou e a perseguição começou. Nero começa a castigar com penas de mortes mais horrorosas que existiam naquela época todos aqueles que confessavam ser cristãos. Os cristãos eram cobertos com peles de animais e eram largados para serem devorados. Outros eram crucificados ou até mesmo eram cobertos com cera, piche e outros materiais inflamáveis e eram queimados durante a noite para servirem como tochas para o público e para a iluminação das praças e ruas. Essa perseguição ela não se estendeu por todo o império. Ela se centralizou em Roma e aos redores, e inclusive Pedro e Paulo morreram sob o reinado de Nero, e talvez Paulo tenha sido decapitado por conta da perseguição iniciada pelo imperador. Mas o poder estava chegando ao fim. Em 68 d.C., 14 anos depois de subir ao poder, o povo se rebelou contra Nero. A revolta contra seu poder foi tão grande que ele se suicida por conta da revolta do povo e por outras questões com outras nações. 4 anos antes de morrer, ele publica um edito em que desejava estender a perseguição aos cristãos em todas as províncias. Depois da sua morte, a perseguição cessou e os cristãos desfrutaram de relativa paz até o reinado de Domiciano. Então, estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast. Eu espero que você tenha gostado do assunto que foi abordado hoje. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta e faz uma coisa. Tire um print do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast e nos marca lá no Insta. E se você quiser, grave uns stories ou até mesmo um Reels falando sobre o assunto e nos marque os melhores, a gente vai estar compartilhando. Para você que quer fazer parte do nosso grupo do Telegram somente para assinantes, não se esqueça de clicar no link que você vai ser direcionado direto para o grupo. E não se esqueça de nos seguir lá no Insta, teologia.com, e sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas por lá. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!